Na Grécia Antiga, entre os séculos VI e o III a.C., uma das principais manifestações culturais foi o teatro. Entre as muitas curiosidades a respeito do teatro está o uso da máscara. A máscara era uma exigência para todos os atores. Mas essas máscaras, diferentemente do que se imagina, não eram representativas do indivíduo, mas representavam a classe a que o indivíduo pertencia, o grupo ao qual ele fazia parte. Então havia ali máscara de rei, máscara de herói, máscara de vilão, de escravo, enfim. Então o personagem representado era descoberto não pela máscara que ele usava, mas pela sua atuação, pelos trejeitos, pelos modos, pela roupa, mas principalmente por aquilo que o autor dizia através da máscara. Essa máscara que tinha um grande orifício na região da boca, para que o som pudesse sair de maneira clara e forte, uma vez que as peças eram geralmente apresentadas em lugares abertos, como a ágora, a praça, e os atores tinham então de falar bem alto. Em grego, a palavra máscara se diz prosopon. Prosopon é uma palavra que também carrega um sentido de aspecto, de aparência, aquilo que sobressai, aquilo que está à vista, que está aí, a face, a pessoa. É daí que vem a palavra prosopopeia, que carrega o sentido de rosto fingido, máscara, mas agora não como aquela que revela, mas como aquela que finge. Ou seja, quando se atribui a algo ou a alguém aquilo que esse algo ou alguém não é, ou não pode ser. No caso, por exemplo, quando o autor dá vida, dá sentimento, pensamento ao que não tem, nunca teve ou passou a não ter. Assim, a máscara servia para identificar e ao mesmo tempo servia para fingir. Ela fazia o tipo, mas escondia o indivíduo. Ela permitia ao ator ser quem não era. Então anulava o ator, fazendo aparecer o personagem. Aliás, é daí que vem a palavra latina persona, de onde a palavra pessoa e personagem. Segundo alguns, a palavra persona se refere ao fato de permitir a passagem do som, persona, a máscara que permitia que a palavra falsa ou verdadeira pudesse ser expressa. Somos personas que nos deixamos conhecer, escondendo quem realmente somos e fazemos aparecer quem queremos que vejam. No teatro da vida, vivemos a nos representar com a força da realidade, a pulsão da imaginação, as estratégias ditadas pelo medo, que nos faz esconder, e pela vaidade, que faz aparecer. Como explicou Goffman, os papéis sociais que cada indivíduo desempenha guardam uma relação íntima com a maneira como o indivíduo se percebe e busca manter a sua imagem. Como as pessoas são recebidas quando atuam como Y ou quando atuam como X, tudo isso vai influenciar e vai moldar o nosso personagem, segundo essa percepção que temos de sucesso, de aceitação ou de reações das outras pessoas, as mais diversas. De fato, nós somos atores.
E ator, em grego, se diz hipócrita, aquele que pratica a arte da hipocrisia, a arte de representar, de fazer parecer ser o que não é. Essa habilidade de imitar o modo de ser e agir de outra pessoa. Cristo foi o primeiro a usar esta palavra com a conotação negativa que conhecemos hoje. Fez isso numa crítica aos que fingiam ser o que não eram, fora do palco, ou, como também se pode dizer, transformando o mundo inteiro num palco. A atuação que bem cabe a um ator no palco, onde todos sabem que quem atua faz de conta, é extremamente nociva quando não anunciada ou não restrita ao seu espaço conveniente. Cristo, então, condena toda forma de charlatanismo. Segundo os dicionários, a origem desta palavra remonta mesmo à Grécia Antiga e tem uma relação com o papel que o profeta, o vidente, exercia na sua relação com as pessoas, colocando-se ali como um representante de Deus. O que nos faz entender porque as máscaras usadas no teatro grego tinham na sua origem a influência religiosa, principalmente das festas ao deus Dionísio, o deus das orgias, em que ele era cultuado em ritos regados a vinho, a bebidas fortes, e as pessoas escondidas pelas máscaras participavam daquela orgia religiosa, dando vazão aos seus impulsos, aos seus desejos, mas como que fora de si, como se não fossem eles mesmos, vivendo uma realidade alheia àquela que eles realmente eram. Pelo menos era assim que a sua consciência os apaziguava. Por isso havia ali uma dissimulação. E essa palavra dissimulação tem na sua etimologia a palavra simil, que quer dizer semelhante, e dis, que quer dizer fora, que significa então ser parecido por fora, ser semelhante por fora. Uma semelhança apenas externa. Isso é dissimular. E não haveria pior forma de hipocrisia, de dissimulação, do que aquela relacionada à representação divina, quando você age querendo parecer Deus, ou quando você culpa Deus por aquilo que você faz, atribui a Ele as suas ações quando elas são responsabilidade sua. Seja palavras ditas, seja gestos feitos, seja o que quer que for. Bem, seja como for, nós vamos nos ater aqui ao fato de que na prosopopeia da vida nós damos voz e personalidade a quantos quisermos, e de tanto fazermos isso, às vezes fica difícil saber quem realmente são e quem realmente nós somos. Aí é possível detectar uma questão filosófica, fenomenológica, porque se não podemos afirmar qualquer realidade além daquela sobre a qual possamos ter algum acesso, resta então afirmar aquela que temos acesso como sendo a realidade, porque é com ela que nós podemos trabalhar. Se só temos acesso às máscaras, se só temos acesso às vozes, ou seja, às interpretações,
É isso o nosso material de estudo. Se o que aparece esconde ou revela, o certo é que esse esconder revela algo e esse revelar esconde algo. E isso é a realidade a ser estudada. Bem, após esse longo, mas ainda insuficiente preâmbulo, é forçoso afirmar que conhecer essa dinâmica deve nos fazer mais humildes, mais cautelosos em relação àquilo que afirmamos sobre quem quer que seja, até sobre nós mesmos. A dúvida que habita entre a máscara e a face, ela deve também existir entre a máscara e o nosso olhar, de forma a nos fazer ouvir com bastante atenção a tudo mais que envolve esta interpretação, inclusive aquilo que os outros estão percebendo das representações feitas. Assim, se etimologicamente pessoa e personagem vêm de uma mesma raiz, persona, ainda que hoje elas possam significar conceitos diferentes, é bom lembrar que muito do que pensamos ser a pessoa pode ser apenas o personagem. E muito do personagem pode ser mesmo a pessoa. Daí seria sempre prudente entender na personagem o tipo de pessoa, como definiam as prosopons, ou seja, as máscaras gregas, e não o indivíduo. É nessa linha que nós vamos caminhar entre personagens, entre tipos humanos que velam e desvelam qualidades das mais diversas e das mais semelhantes, histórias das mais surpreendentes e das mais comuns, onde a trama sempre nos leva para longe de nós, trazendo-nos para dentro de nós mesmos, esse lugar que é o mais importante de nós. É tendo este pano de fundo que nós vamos transitar pela praça aberta chamada vida, tentando nos esgueirar entre tantos olhares e tantos olhantes, para nesse palco da história tentar entender a grande trama da existência. Vamos nos aproximar de Judas e de Pedro. Dois personagens reais e não passíveis de conhecimento em relação à sua individualidade, mas expostos e visíveis como personagens. Conhecidos em todos os lugares onde o cristianismo chegou, mas certamente muito além dessas fronteiras religiosas ou culturais, eles se destacam pela força do papel que desempenharam e não raramente os vemos como tipos da própria plateia humana de todos os tempos. Discípulos de Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, o mestre nazareno que viveu entre nós cerca de 2000 anos atrás, ambos são muito diferentes e semelhantes ao mesmo tempo. Tanto o tempo histórico, chamado Cronos, como o tempo Kairos, que é o tempo subjetivo. Um e outro se parecem mais do que geralmente reconhecemos, como veremos, enquanto se diferem infinitamente. Foquemos nosso olhar agora em Pedro, pescador, pouco letrado, conhecedor da vida por entre ventos tempestuosos e calmarias causticantes, entre noites de redes e corações vazios e dias repletos de esperança.
Poesia à parte, Pedro era rude, mas não era cruel. Era irreverente, ousado, impulsivo e falador. Homem de atitude, atrevido mesmo. Na velocidade com que caminhava para frente, muitas vezes queria voltar atrás. Oscilava nos sentimentos como as ondas do Tiberíades sob os ventos tempestuosos do oeste. Aliás, tempestuoso era ele, Pedro, mais que o mar de onde tirava o peixe de cada dia. Era de modo muito natural que Pedro assumia liderança e tomava decisões. Estava acostumado a reagir com rapidez para enredar sua messe. Já havia vivido o suficiente para perceber que Jesus era em tudo melhor que ele, até na pesca, o seu ponto mais forte. Ele admirava o seu mestre. Era membro de seu círculo mais próximo. Além dele, só Tiago e João, os chamados Boanerges, filhos do trovão. Talvez Jesus os mantivesse próximos para evitar que fizessem bobagens, que arranjassem confusão, pois não costumavam levar desaforos para casa. Tão atirados que eram, ansiosos demais, podemos até dizer encrenqueiros, mas Jesus os via como pedras preciosas ainda em estado bruto, e que no atrito com ele, que era mais sólido que o mais duro buril, poderiam se abster de seus aspectos nada preciosos, alguns mesmo desprezíveis. Volvamos agora o nosso olhar para Judas. Homem culto, erudito, inteligente, arguto, tinha formação acadêmica, à procura de uma oportunidade de fazer a diferença, de entalhar seu nome na história como um benfeitor da humanidade, desde que, claro, primeiramente beneficiasse a si. Tinha grandes sonhos. Era uma questão de estar no lugar certo, na hora certa e aproveitar a oportunidade que Deus lhe daria. E por que não, se ele era quem era, tão promissor? Calculista, esperto, sagaz, tudo isso lhe soava como um dom divino a ser usado para algo grande. Judas não pensava pequeno. Sondava o mundo e as pessoas, medindo quanto cada uma poderia lhe oferecer. Lembremos, as máscaras de ambos são iguais, pertencem a uma mesma classe, discípulos. Assim como você e os que trabalham ao seu lado, que comem o mesmo pão de cada dia, seja na empresa, na escola, na repartição, na instituição, todos de máscaras padronizadas, escondendo e revelando suas diferenças. Escondem porque se passam por, revelam porque são a referência a partir daquilo que se pode perceber. Ou seja, é nesta referência que se pode perceber as variantes. Judas, como Pedro, também era um admirador de Jesus. Só que, enquanto Pedro via o quanto precisava de Jesus, Judas via o quanto Jesus precisava dele. A demonstração de sua capacidade convenceu os demais discípulos de que ele havia sido uma grande providência e mesmo a sua bondade transparecia ao querer se juntar a eles. E, em sinal de reconhecimento, entregam a Judas a tesouraria do grupo, para que ele cuidasse de todos os recursos que recebiam aqui e ali de pessoas tocadas a contribuírem para a causa de amor que Jesus empreendia. Judas entra no grupo para contribuir com seu potencial.
Ele tinha a convicção de que Jesus estava muito acima do que qualquer ameaça externa. Judas pensava que a única ameaça a Jesus era Jesus mesmo, porque ele era bom em excesso, era condescendente demais com as pessoas. Ele perdia muito tempo pensando em quem não tinha como retribuir. Para Judas, Jesus parecia não perceber o seu potencial político, precisando então de um articulador. Quem era? Ele mesmo. Era preciso fazer algo maior que dar atenção aqui e ali a indivíduos, que fazer discursos em lugares ermos, distantes. Era preciso uma estratégia política mais agressiva. Como professor, muitas vezes passo vídeos para os meus alunos. E em lugar de assistir o vídeo, eu fico muitas vezes a assistir aos alunos assistindo ao vídeo. Eu gosto de observar as suas reações, eu gosto de observar as diferenças de reações, as semelhanças, como os homens têm reações diferentes das mulheres, como uma mesma cena pode arrancar sorrisos de uns, lágrimas de outros, ódio, decepção, indignação que explode ou que abate. Vejamos essas reações em nossos personagens. Eles estão vendo Jesus agir. E é assim que se era aluno, vendo o mestre agir, vendo como o mestre reagia, como resolvia os seus problemas, como ele dizia e o que ele dizia. Assim, Pedro e Judas viram o quanto Jesus era especial. Pedro viu o quanto se preocupava em alimentar famintos. E Judas viu nesta mesma cena o quanto Jesus era capaz de multiplicar suprimento. Pedro viu o quanto Jesus se preocupava com os sofredores. Judas, o quanto era capaz de restaurar o ânimo do povo. Pedro viu em Jesus o que estende a mão ao povo comum. Judas viu o homem querido pela massa. Pedro viu Jesus fazer literalmente o peixe ter o dinheiro para pagar suas contas. Judas viu Jesus como aquele capaz de produzir moedas quantos peixes há no mar. Pedro viu Jesus controlar as forças ameaçadoras da natureza. Judas viu Jesus como aquele que pode fazer a natureza trabalhar a seu favor. Pedro via Jesus curando doentes. Judas viu aquele que podia tornar o povo saudável. Pedro viu Jesus ressuscitar pessoas. Judas viu Jesus deixando a morte apenas para os inimigos. Pedro queria proteger o mestre bondoso de qualquer crise que pudesse lhe abalar. Judas achava que só as crises fariam Jesus mostrar do que ele era realmente capaz. Para Pedro, Jesus deveria ser isolado dos que lhe queriam mal. Deveria ser impedido de ir a Jerusalém, o reduto dos que desejavam matá-lo. Para Judas, era justamente o confronto que estava faltando. Não mais um confronto retórico, não mais uma disputa teológica, mas uma disputa política diante da incontável multidão que apinhava Jerusalém durante a Páscoa. Pensava que enquanto os outros discípulos mantivessem Jesus numa redoma, ele não assumiria o reino. Enquanto Pedro, em sua curta visão, via seu mestre como um amigo a proteger, Judas via nas configurações geopolíticas da Palestina que o momento de fazer acontecer seu plano não poderia mais esperar. Romanos explorando e humilhando, Sinédrio num corporativismo vaidoso, excludente e intransigente, elite religiosa manipuladora, insensível e exploradora da fé popular,
E Jesus, com tanto poder, com tanta capacidade de resolver, mas com ideias tão tacanhas, com ideias tão medíocres, simplistas, pensamentos tão curtos, e por que não covardes? Era assim que Judas via. Por que Jesus não reagia como deveria, pensavam Judas e Pedro. Milênios de espera por aquele que acabaria de vez com o sofrimento da nação. Foram cativeiros, ocupações, deportações, tudo isso poderia ter fim se Jesus apenas agisse como pensavam que deveria agir. Pedro tentava tirar Jesus daquela ruína para onde parecia caminhar. Ele dizia: não fale isso, não diga isso, não fale de morte, não pense nessas coisas, não vá por esse caminho. Judas, por sua vez, buscava uma jogada de mestre. Há algum tempo vinha Jesus agindo num tom derrotista, falando de sua morte, e tanto ele como os demais discípulos não estavam compreendendo o que Jesus realmente queria dizer. Aliás, pensava Judas, se ele não entendia, certamente ninguém mais entendia. E se era fato que Jesus estava abdicando daquele futuro glorioso que tinha possibilidade de fazer nascer, todo o seu investimento estratégico, acompanhando aquela turba de ignorantes, suportando desconforto e fadiga, teriam sido vãos. Quando multiplicou pães, Judas incitou o povo a fazê-lo rei, mas Jesus se esquivou. Parecia que se não fizesse nada, Jesus não iria reagir. Jesus não assumiria o reino e, consequentemente, ele não governaria com Jesus. Pior, ainda perderia a chance de crescer de outra forma, com o grupo rival ao de Jesus, visto que ele fazia parte do grupo que apoiou Jesus contra os líderes do povo que estavam tramando a morte do Mestre. Era preciso convocar um confronto de modo que ele só tivesse a ganhar. Se Jesus vencesse, Judas venceria. Se os sacerdotes e anciãos venceria também. Na verdade, não lhe importava Jesus nem os demais. Para ele, só ele próprio importava. Por isso, enquanto Pedro tentava fazer Jesus desistir da viagem, Judas começou a sonhar com esse evento em Jerusalém. Quando Jesus entrou na cidade, com a força da multidão lhe apoiando, Pedro creu que o povo lhe daria segurança e se sentiu tranquilo. Quando Jesus entrou com a força do povo e em seguida no confronto com as autoridades, não passou de uma discussão retórica, Judas montou a estratégia de se aliar aos sacerdotes e entregar Jesus no momento em que estivesse só. Temendo a multidão, os sacerdotes seriam comedidos em público. Era preciso que duelassem. Aí Jesus mostraria seu caráter. Se tomasse o poder, Judas que o teria levado a isso. Se fosse fraco e perdesse, Judas teria se livrado daquele tolo. A maldade humana raramente se veste de maldade. Mesmo o maior dos males, a pior das atrocidades humanas, são pintadas por seus perpetradores de um colorido de bem. Assim, genocídios são higienização étnica. Roubos são travestidos de reparação por desigualdade social. Desperdícios e baixezas diversas se passam por exercício do direito de liberdade. Enfim, mesmo os piores assassinos e os mais devassos corruptos e depravados têm uma versão que lhes permite dormir. Quando Pedro viu Jesus sendo preso na escura madrugada,
Entre as oliveiras do Getsêmani, junto ao ribeiro de Cedron, ele não pensou duas vezes. Empunhou sua espada e, enquanto os outros fugiam, defendeu vigorosamente seu mestre. Não contou o número dos que eram contra, não se intimidou com a vantagem do inimigo. Lutou corajosamente até que o mestre lhe ordenasse desistir. Ele lutaria até a morte. Morreria lutando por Jesus. Mas como poderia lutar por quem queria se entregar? Não morreria por um Jesus que não queria lutar? Ele se decepcionou numa escala extremamente profunda, de modo que se recusou a ser identificado com o mestre. Afinal, não era parte daquela vergonhosa submissão, indigna até de um pequeno líder. Jesus não queria lutar a luta que Pedro queria. Jesus não queria assumir o trono que Judas queria, e ambos se decepcionaram com o mestre. Se Judas roubava da tesouraria do grupo, e isso não é de pouca monta, Pedro, por sua vez, roubava a atenção, a todo momento tentando protagonizar, sobressair. E se isso lhe era por impulso natural, não seria o pecado de Judas também o desenrolar de tendências naturais não contidas? O roubo de moedas era sintoma de uma rapina muito maior. Roubar é não respeitar limites, e também limites éticos, de achar que vale tudo para satisfazer seus desejos, e seus desejos eram imensos. Aquelas moedas que roubou da tesouraria, nem as novas moedas pelas quais vendeu a sua traição, não pagariam o que pensava que lhe deviam. Para ele não se tratava de roubo, estava lançando mão do que era seu, inclusive o reino. Parece que em toda empreitada política, o bem não basta. Para se obter vantagem, atravessam-se cercas, rompem-se fronteiras, lançam-se mão do mal de atos sórdidos, indecentes. Para pessoas assim, a mentira, a traição, a hipocrisia, todos estão à disposição como numa mesa de self-service. Estão a postos para serem usadas, saboreadas, quando a ameaça de perder espreitar. E nem sempre as degustam pensando suprir uma necessidade, pois que uma vez que se acostumam a esses pratos, a eles se tornam viciados. Uma vitória injusta, obscena, repugnante, parece aos que têm sede insaciável de poder algo muito melhor que a derrota, mesmo com honra. Declinar do convite sedutor do poder, pelo que quer que seja, envergonha. Envergonha não só diante dos outros, mas diante de si. E, na verdade, é a sua decepção que não admite. Portanto, lançará mão das cartas escondidas. Pedro roubava a atenção, sintoma de carências, de complexos. Condição esta também de extrema periculosidade, causa de crimes passionais em todos os cantos onde existe. Se pessoas assim são coitadas perigosas. Aborrecem-se facilmente quando se sentem preteridos, e sua decepção lhes fermenta a alma com imaginações macabras que podem irromper perigosamente. Cada um deles queria servir a Cristo, mas a seu modo. Queriam oferecer o fruto da lavoura, como Caim. Queriam trazer um fogo estranho, como Ófine e Finéias. Quantos, no decorrer da história, à semelhança de Pedro, levantaram a espada a matarem os ditos inimigos de Cristo? Quantos ainda hoje agridem os que desejam impedir a manifestação religiosa de alguém?
Quantos no decorrer da história, à semelhança de Judas, não tentaram lançar mão e mesmo lançaram mão de estratégias políticas nefandas para colocar no trono o Cristo da sua denominação religiosa? Um pela força bruta, outro pela esperteza e sagacidade. Cada um pensa ser o que não é. Aquele que salva Cristo de si mesmo, como se Cristo não estivesse sabendo ser Cristo. Aquele que dá solução para a solução, que salva a salvação. De alguma forma, cada personagem é mesmo tipo de muitos outros. A máscara cabe. Quantos querem salvar seus pais de serem eles mesmos? Quantos querem salvar seus filhos de serem eles mesmos? Salvar seu cônjuge, salvar o namorado, a namorada, de serem eles mesmos? Quantos queremos salvar os outros de serem quem são? Há muitos que, não conseguindo mudar o outro, desistem, abandonam, mas existem aqueles que não se contentam em deixar simplesmente. São incapazes de deixar em paz aquela pessoa que lhes frustrou. Ainda que essas pessoas não tenham prometido nada. Esses seres inferiores, como disse Louise, geralmente escapam por meio de um ato vil e violento. Assim foi Judas. Muito diferente quanto a isso foi Pedro. Este ficou desolado, como se diz, perdeu o chão. Ao se decepcionar com seu mestre, chorou amargamente. E quando, em seguida, refletindo, se decepcionou consigo mesmo. E aí, o mundo desabou. Não passou pela cabeça de Pedro vender seu mestre. Ele o traiu, se esquivando de ser identificado com ele. Muitos se enganam pensando que foi o medo da cruz que fez Pedro negar ser seu discípulo. Não se falava de cruz ainda quando negou. Como já dito, ele morreria lutando por Cristo se Cristo quisesse lutar sua luta. Mas afrouxar os braços, repreendê-lo por lhe defender e ainda ser bondoso com o soldado que queria prender Jesus, foi demais para ele. Envergonhado diante de todos, Pedro não entendeu nada. E quando não se compreende, não se avaliza. A luta de Cristo era outra, e nesta Pedro estava do lado errado, pensando estar do lado certo. Judas decide lutar de ambos os lados. E isso só faz quem só luta por si. Se Cristo vencesse, pensava que lhe seria grato por provocar de uma vez por todas, no momento certo, o ato redentivo da nação. Na verdade, Judas fazia pouco caso da gravidade do pecado e por isso desmerecia o perdão, tratava-o de modo leviano. Isso lembra aquele poeta romântico Heinrich Heine, quando ele disse: Deus me perdoará. É o seu ofício. Pessoas como Judas são ingratas porque banalizam o sacrifício que é feito por elas. Prejudicam, ofendem, menosprezam os que lhe amam, como que dizendo, eles não ligam, eles gostam, como se fosse o ofício delas serem usadas, manipuladas, espoliadas. Pessoas que amam são interpretadas pelos Judas como se fossem bobas, feitas para serem exploradas. Então ali está Judas, matutando. Se Jesus perdesse, como mordomo infiel da parábola, ele já veria amealhado um espaço entre aqueles que poderiam lhe receber como parceiro.
Quem é traidor, trai a todos. Trai porque trai. Sua perfídia encampa pequenas e grandes coisas. Encampa todas as coisas. Ele trai porque a nada se sente preso, a nada se sente obrigado. Não liga para as questões morais. Quem não tem limite nos valores da equidade, verá sempre o outro como alguém a ser manipulado para seus propósitos. Judas traía Jesus, pensando também estar traindo os sacerdotes. Como disse Sertilanges, que alma tem, então, aquele desgraçado para ir assim escolher como sinal um testemunho de amor? Por isso, Cristo, olhando-o com certeza bem de frente, exclama: Judas, tu traíste o Filho do Homem com um beijo. A maldade que antes se revestia de fineza, apenas vazando ora aqui ou ali num lapso qualquer, agora se apresenta em toda a sua perversidade. Como agente de propósitos diabólicos, não consegue deter os seus impulsos malignos. Eles vazam de seus poros. Se antes, como comentam Beda e João Crisóstomo, o mal lhe penetrava por frestas, agora entra como numa praça sem defesa, ou sem reserva como em sua própria casa. Pensando bem, caminhar entre Judas e Pedro foi caminhar entre nós e dentro de nós mesmos. Temos horror de pensar que ambos podem conviver em nossa alma. De alguma maneira, todos nós diariamente nos decepcionamos com outros e com nós mesmos. De forma semelhante, outros também se decepcionam conosco, e não são poucos os que se decepcionam com o próprio Deus. Motivo até de alguns descrerem nele, de não quererem ser identificados com os que nele puseram sua esperança. Ele não resolveu os problemas do mundo, nem os deles. Não lutou sua luta, nem sentou no seu trono. Muitos, como Judas, descrendo em tudo e em todos, vivendo a vida como algo nauseante, enforcam-se nas cordas da desesperança, da falta de fé e da falta de amor. Assim, outros, qual Pedro, decepcionados, choram amargamente. Descem às profundezas da angústia que só atinge os que se sentem desesperançados, desamparados, sem norte, sem nada, até sem si mesmos. Todavia, em meio a essa dor, olham para a cruz tentando entender. E olham de novo, e não param de olhar. E ali descobrem a verdadeira luta que se deve lutar, o verdadeiro trono a que se deve elevar. Ali que o golpe foi dado sobre todo o mal, ali que se estabeleceu todo o bem, ali é que se estabeleceu o reino. Ali, agredido por todos os tipos de traição, ensinou fidelidade. Enfim, mostrou que o grande inimigo com o qual temos de lutar está onde nós mais temos dificuldade de enxergar. Está debaixo de nossas máscaras, e só ele pode nos desmascarar.